Meus irmãos, a paz do Senhor, bom dia. Aqui meditando na palavra de Deus e meditando na carta que Paulo escreve aos crentes de Roma, eu estava pensando sobre a vida cristã. Qual é o nosso dever como cristão nos nossos relacionamentos, seja com Deus, seja com o nosso irmão, até mesmo com o nosso inimigo e com as leis que estão para nos servir também para nós obedecermos aos nossos governantes. Fique conosco que eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração após a introdução. Meus irmãos, a paz do Senhor. Romanos capítulo 12, a carta que Paulo escreve aos crentes de Roma, no capítulo 12, diz o seguinte: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformado com este mundo, mas sedes transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida de fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. E o que reparte, faça-o com liberalidade. E o que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, faça com alegria. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades e segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem e abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sedes unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém tornei mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens, e se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vinguei a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Louvado seja Deus. Paulo vai concluir todas as suas cartas com uma lista de deveres práticos com base nas doutrinas discutidas naquela carta. E na vida cristã, a doutrina e o dever andam lado a lado, andam juntos. As nossas convicções ajudam a determinar o nosso comportamento. Se nós temos convicção de que Deus é Deus e que nós devemos servir a Ele, nós vamos andar conforme os parâmetros da palavra de Deus. Não basta compreender as explicações doutrinárias de Paulo. Nós devemos transformar nossas aprendizagens em práticas e mostrar no dia a dia. E por meio da nossa vida diária, do dia a dia, que cremos na palavra de Deus
e por isso nós vamos demonstrar através dela as nossas virtudes, operada pela palavra de Deus. E o capítulo 12 e também o 13, nós lemos só o 12, mas nós vamos também falar um pouco do capítulo 13, eles vão concentrar-se nos relacionamentos. A expressão teologia relacional é relativamente nova, mas o conceito já existe há muitos séculos, e se nos relacionarmos corretamente com Deus, também nos relacionaremos corretamente com as pessoas que fazem parte da nossa vida. 1 João 4:20 vai dizer: se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão, esse alguém é mentiroso. E nós vamos comentar um pouco sobre esses relacionamentos. Primeiramente, o relacionamento com Deus. O verso 1 e 2 do capítulo 12, Paulo vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformado com esse mundo, mas sedes transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esta é a quarta conjunção das epístolas aos Romanos que Paulo vai usar. Em Romanos capítulo 3, verso 20, ele vai usar visto que, por causa da condenação, declarando que o mundo todo é culpado diante de Deus. Em Romanos capítulo 5, verso 1, ele vai usar o pois, que é uma conclusão da justificação. Em Romanos capítulo 8, verso 1, ele vai usar novamente o pois, que é uma conclusão da garantia que nós temos da salvação. Em Romanos capítulo 12, verso 1, nós vamos encontrar novamente o pois, que é uma conclusão da consagração. E essa consagração é a base para os outros relacionamentos dos quais Paulo vai tratar no capítulo 12 e também no capítulo 13. O que é a verdadeira consagração? Conforme a descrição que Paulo faz nesses capítulos, a consagração cristã envolve pelo menos 3 passos. Esse relacionamento com Deus e a vida consagrada para Deus vai envolver pelo menos 3 passos. O primeiro passo é entregar o corpo a Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Antes de crer em Cristo, nós usávamos os nossos corpos para os prazeres e propósitos pecaminosos. Agora que nós pertencemos ao Senhor, devemos usar os nossos corpos para a glória do Senhor e para honrar o Senhor. O corpo do cristão é templo de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 6, o verso 19 e 20, Paulo vai escrever à igreja de Coríntios falando isso. Pois o Espírito de Deus habita nele. Ele é o morador, o primeiro morador que vem fazer morada depois de nós encontrarmos a Cristo. E é nosso privilégio maior glorificar e engrandecer a Cristo com o nosso corpo. Assim como Jesus Cristo precisou ter um corpo para realizar a vontade de Deus na terra, nós também devemos entregar o corpo a Cristo para que possamos continuar a obra de Deus por meio de nós. Nós devemos entregar os nossos membros como instrumento de justiça. Romanos 6, capítulo 6, verso 13. Para o Espírito Santo realizar a obra de Deus. Os sacrifícios do Antigo Testamento eram sacrifícios mortos, mas nós devemos ser sacrifício vivo. Há 2 sacrifícios vivos na Bíblia que ajudam a entender o verdadeiro significado desse conceito. O primeiro dele é o sacrifício de Isaac, quando Deus pede para Abraão subir ao Monte Moriá e entregar o seu único filho. A gente vai ver que Isaac colocou-se voluntariamente no altar e se mostrou disposto a morrer em obediência à vontade de Deus. Mas o Senhor enviou um cordeiro que tomou o seu lugar, e ainda assim Isaac morreu para si mesmo e se entregou prontamente à vontade de Deus. Quando saiu do altar, Isaac era um sacrifício vivo, para a glória de Deus. O segundo sacrifício vivo que a gente encontra na Bíblia Sagrada é o próprio Senhor Jesus,
E é evidente que Jesus Cristo é a ilustração perfeita de um sacrifício vivo, pois na verdade ele morreu como sacrifício em obediência à vontade do Pai. No entanto, ele ressuscitou e hoje está no céu como sacrifício vivo, levando ainda em seu corpo as marcas do Calvário. Paulo vai apresentar pelo menos 2 motivos para essa consagração. A primeira é a atitude certa diante de tudo que Deus fez por nós. Ele vai dizer: rogo-vos, pois, irmão, pela misericórdia de Deus. E a segunda é entregar o nosso culto racional, ou a nossa adoração espiritual, o que significa que quando nós consagramos o nosso corpo ao Senhor, cada dia é uma experiência de adoração que nós temos na nossa vida particular. O segundo passo que Paulo vai falar ao ter relacionamento com Deus é entregar a mente também a Deus. Além de entregar o nosso corpo a Deus, devemos entregar também a nossa mente. O verso 2 do capítulo 12, a parte A, vai dizer: e não sedes conformados com esse mundo. O mundo quer controlar a nossa mente, mas Deus quer transformá-la. O termo traduzido aqui para transformar é o mesmo que traduzido por transfigurar lá em Mateus, quando Jesus sobe ao monte da transfiguração. Em nossa língua, equivale à palavra metamorfose, que vai descrever a mudança que ocorre de dentro para fora e não de fora para dentro. O mundo deseja mudar a nossa mente e por isso exerce pressão externa, mas o Espírito Santo ele vai transformar a nossa mente, liberando poder interior, de dentro para fora. Se o mundo controla na nossa maneira de pensar e nós ficamos conformados, mas Deus ele vai controlar a nossa maneira de pensar e nós somos transformados. Nós não somos controlados, nós somos transformados pelo Espírito Santo de Deus. E o terceiro passo que Paulo vai dizer sobre o relacionamento com Deus é que nós devemos entregar a nossa volição, as nossas decisões a Deus. O verso 2, a parte B diz: mas sedes transformado pela renovação do vosso entendimento. A mente controla o corpo e a volição ela vai controlar a mente. A mente controla o corpo e as escolhas nossas controlam a mente. Muitas pessoas acreditam que pode controlar as suas decisões por força de vontade, mas normalmente não são bem-sucedidas. Essa é a experiência que Paulo vai relatar em Romanos capítulo 7, do verso 15 até o 21. Somente quando nós entregamos a nossa volição a Deus, as nossas escolhas a Deus, é que o seu poder assume o controle e nos dá forças de vontade de que precisamos para ser realmente cristão verdadeiros. Nós entregamos os nossos desejos a Deus pela oração disciplinada. Ao passarmos um tempo de oração, nós entregamos a Deus as nossas decisões e oramos como Jesus Cristo fez: faça-te a tua vontade, ó Deus, e não a minha. Devemos orar sobre todas as coisas e permitir que Deus faça o que aprove a Ele em todas as coisas, e a decisão vai ser do Senhor. Eu sempre oro especialmente por aqueles compromissos que me trazem mais dificuldade, que às vezes perturbam o meu descanso e que me deixam preocupado, e o Senhor sempre me ajuda a completá-lo, sempre me ajuda a efetivar de uma maneira em que eu vou alcançar sucesso, porque o Senhor faz essa promessa para nós. Para termos um relacionamento correto com Deus, nós devemos começar o nosso dia entregando o nosso corpo, entregando a nossa mente e também entregando as nossas escolhas, os nossos desejos, as nossas intenções, a nossa volição. O segundo relacionamento que Paulo vai falar no capítulo 12, do verso 3 ao 16, ele vai falar sobre o relacionamento com outros cristãos. Paulo está se dirigindo a cristãos que fazem parte da igreja de Roma. Ele vai descrever o seu relacionamento um com os outros, comparando-os aos membros de um corpo.
O apóstolo vai usar essa mesma imagem em 1 Coríntios capítulo 12 e também lá em Efésios capítulo 4. A ideia central é que cada cristão é uma parte viva do corpo de Cristo e cada um tem uma função espiritual a exercer. Cada cristão tem um dom ou dons que devem ser usados para edificar o corpo de Cristo e aperfeiçoar os outros membros. Em resumo, nós pertencemos uns aos outros, ministramos uns aos outros e precisamos uns dos outros. Quais são os elementos essenciais para o ministério espiritual e o crescimento do corpo de Cristo? E Paulo fala sobre isso. Paulo diz que para que os nossos relacionamentos com o cristão sejam abençoados, nós precisamos ter uma avaliação honesta. O verso 3 ele vai dizer, porque pela graça que me é dado, diga a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Cada cristão deve saber quais são os seus dons. Quais são os seus dons espirituais e qual é o seu ministério ou ministérios. E deve exercer com primazia na igreja local. Não é errado um cristão reconhecer esses dons na própria vida ou na vida dos outros. Não tem erro nenhum. O problema é que a nossa tendência de não nos avaliarmos com honestidade. Nada causa mais estrago à igreja local que um cidadão que superestima e tenta realizar o ministério para o qual não é qualificado. Por vezes também ocorre até o oposto. As pessoas se subestimam, o que é igualmente errado. Elas se diminuem, têm condições de fazer algo especial para Deus e não o fazem por não achar qualificada para aquele referido ministério ou referido dom. Quando os cristãos de uma igreja conhecem os seus dons e o aceitam pela fé e os usam para a glória de Deus, o Senhor pode abençoar de maneira maravilhosa a sua igreja e o seu povo aqui na terra. Paulo ainda diz, para que os nossos relacionamentos como cristãos sejam abençoados, precisamos ter uma cooperação fiel. Verso 4 a 8 ele vai dizer, porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida de fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou que exorta, use esse dom para exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade, e o que preside com cuidado, e o que exercita misericórdia, faça com alegria. Cada cristão possui um dom diferente. Isso aí já é bem claro. E Deus concedeu esses dons para que a igreja possa crescer de maneira equilibrada, sem desajuste. Mas cada cristão deve exercitar seu dom pela fé. Talvez não vejamos os resultados dos nossos ministérios, mas o Senhor vê a tudo e os abençoa. E é interessante observar que o dom de exortar, a palavra exortar quer dizer encorajar. É um ministério espiritual tão válido como o dom de pregar ou o dom de ensinar. Contribuir financeiramente e demonstrar misericórdia também são dons importantíssimos na obra do Senhor. Para alguns, Deus deu a habilidade de governar ou de administrar as diversas funções da igreja. Qualquer que seja o nosso dom, nós devemos consagrá-lo a Deus e usá-lo para o bem de toda a igreja. Os dons espirituais são instrumentos que devem ser usados para edificação. Não são brinquedos para recriação e nem armas também para destruição. Em Corinto, os cristãos estavam acabando com o ministério, pois usavam indevidamente os dons espirituais. Enfatizavam tanto os dons espirituais que perderam as virtudes espirituais. Tinham os dons de espírito, mas lhe faltavam os frutos do espírito. Faltava amor, faltava alegria, faltava paz, bondade, misericórdia, caridade. E aí trouxe prejuízo à igreja de Corinto, a ponto de Paulo ter que, por 3 vezes, uma carta nós não temos, mas Paulo escreveu 3 cartas à igreja de Corinto, porque ela precisava de recomendações e de direcionamento na obra,
e justamente, muitas das vezes, por excessos de dons, mas faltavam frutos para exercitar os dons que Deus tinha dado. Paulo ainda diz que para que os nossos relacionamentos com o cristão sejam abençoados, precisamos ter uma participação amorosa. Verso 9 a 16, ele vai dizer: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades e segui a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém tornei mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. A ênfase que Paulo dá nessa passagem é sobre as atitudes dos que exercitam os dons espirituais. É possível usar um dom espiritual de maneira não espiritual. Paulo também deixa isso muito claro em 1 Coríntios capítulo 13, o maravilhoso capítulo do amor no Novo Testamento. Ele vai dizer que ainda que ele falasse a língua dos anjos, que era uma coisa, era um exagero, era algo que teologicamente não existe língua angelical. Mas Paulo diz: ainda se tivesse uma língua, ainda se eu soubesse falar essa língua, se eu não tivesse amor, de nada adiantaria. O amor é o sistema circulatório do corpo espiritual, permitindo que todos os membros funcionem de maneira saudável e harmoniosa. É preciso ser um amor honesto, não hipócrita, e também deve ser humilde, não orgulhoso. A oração, preferindo-vos em honra uns aos outros, vai se referir a tratar os outros com mais importância do que a nós próprios. Servir a Cristo, normalmente, vai trazer oposição satânica e dias de desânimo. Paulo vai chamar a atenção dos seus leitores a manter o zelo espiritual, pois estão servindo ao Senhor e não a homens. Os cristãos não podem permitir que o seu zelo esfrie quando a vida fica difícil. Ele vai dizer: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração sedes perseverantes. E por fim, para que os nossos relacionamentos com os cristãos sejam abençoados, Paulo nos lembra que nós devemos se colocar no lugar dos outros. A comunhão cristã vai muito além de um tapinha nas costas e de um aperto de mão. Significa dividir os fardos, as bênçãos, para que todos cresçamos juntos e glorificamos ao Senhor. Se o cristão não consegue se entender, não pode enfrentar o inimigo. Uma atitude humilde e uma disposição para compartilhar são as marcas de um cristão que verdadeiramente ministra ao corpo e tem um verdadeiro relacionamento com o seu próximo e também com Deus. Jesus ministrou às pessoas comuns e elas o ouviram com alegria. A igreja local que resolve dedicar-se apenas à classe alta está fora do ideal cristão que a Bíblia nos pede e que Jesus também nos ordenou. Terceiro relacionamento que Paulo vai falar, já no final do capítulo 12 de Romanos, é o relacionamento com os inimigos. Capítulo 12, versos 17 a 21 vai dizer: a ninguém tornei mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. O cristão que procura obedecer a Deus terá inimigos. E é uma regra. Jesus tinha inimigos quando ministrava aqui na terra. Não importava por onde Paulo e os outros apóstolos passavam, sempre havia inimigos para se opor aos seus trabalhos. Jesus advertiu os discípulos de que os seus piores inimigos poderiam ser as pessoas da sua própria casa. Infelizmente, alguns cristãos têm inimigos porque lhe falta amor
e paciência, não porque sejam fiéis aos seus testemunhos. Há uma diferença entre participar do escândalo da cruz e ser um motivo de escândalo para a cruz. O cristão não deve fazer papel de Deus e tentar se vingar. A maioria das pessoas tem uma filosofia de pagar na mesma moeda. É olho por olho, dente por dente. Mas os cristãos devem viver num patamar mais elevado e pagar o mal com o bem. Paulo chama atenção em Romanos 12, verso 20, e isso aí vai trazer memória as palavras de Jesus em Mateus capítulo 5, 44 e 48, lá no Sermão do Monte. São palavras fáceis de ler. A gente entende muito bem o que está ali, mas muito difícil de praticar. E sem dúvida, nós precisamos orar e pedir a Deus que nos dê amor ao procurarmos demonstrar bondade para com os nossos inimigos. E o quarto e último relacionamento é o relacionamento do cristão com o Estado, com a lei. Deus estabeleceu 3 instituições. Deus estabeleceu a família, Gênesis 2, verso 18 até o 25. Deus vai estabelecer o governo, Gênesis 9, do verso 1 ao 17. E Deus vai estabelecer a igreja, Atos capítulo 2. Nessa carta, Paulo vai se dirigir aos cristãos que se encontravam no centro do Império Romano, lá em Roma. A essa altura, as grandes perseguições ainda não haviam começado, foram começar lá no reinado de Nero, mas estavam já a caminho. O cristianismo ainda era considerado uma seita do judaísmo, e a religião judaica tinha a aprovação de Roma, mas um dia, um pouco mais na frente, ela seria extremamente difícil, seria impossível um cristão manter-se leal ao imperador. Não poderia colocar incenso lá no altar e declarar que César era Deus. Em nosso tempo, há quem instigue tumultos e revoltas em nome de Cristo. Tais pessoas afirmam que é uma atitude cristã desobedecer à lei, se rebelar contra as autoridades e permitir que cada um faça o que parecer certo aos seus próprios olhos. E nesse capítulo, Paulo vai refutar essa ideia, explicando 4 motivos pelas quais o cristão deve se sujeitar às leis do Estado. O cristão deve se sujeitar às leis do Estado por causa do castigo. Primeira coisa, verso 1 ao 4 do capítulo 13, Paulo vai dizer assim: toda alma esteja sujeita à potestade superior, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestades? Faze o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingança para castigar o que faz o mal. Foi Deus quem estabeleceu os governos do mundo. Está lá em Atos, capítulo 17, verso 24 até o 28. Isso não significa que seja responsável pelos pecados dos tiranos, os maus governantes, mas sim que a autoridade de governar é proveniente de Deus, sim. Foi essa lição que Nabucodonosor teve que aprender de maneira mais difícil. E ele vai escrever o capítulo 4 de Daniel, vai falar, vai testemunhar sobre o seu testemunho de vida, né? O que Deus permitiu fazer com ele, jogar ele lá no campo com as bestas fera do campo, e depois de um tempo restaurou o seu reinado. Resistir à lei é o mesmo que resistir a Deus, que instituiu o governo no mundo. E tal resistência atrai respectivo castigo. Os governantes, eles devem empunhar a espada, ou seja, devem ter o poder para castigar e até mesmo para tirar a vida. Deus estabeleceu o governo humano porque o homem é pecador e precisa de algum tipo de autoridade sobre si. Se nós não tivéssemos governante, o mundo seria literalmente uma bagunça. Deus deu a espada aos governantes e com ela a autoridade de castigar e até mesmo de executar. Nós não temos pena de morte no nosso país, mas a pena de morte foi ordenada em Gênesis capítulo 9, versos 5 e 6, e continua ainda em vigor em alguns países do mundo. O cristão
Paulo vai resumir e explicar para nós que o cristão deve se sujeitar às leis do Estado por causa da consciência também. Além do castigo, também da consciência. O verso 7, do 5 ao 7, do verso capítulo 13, ele vai dizer, portanto é necessário que estejais sujeitos não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, e a quem temor, temor, e a quem honra, honra. Essa motivação, meus irmãos, mostra-se um tanto mais elevada que a motivação anterior do castigo. Qualquer cidadão pode obedecer à lei por medo do castigo, mas o cristão deve obedecer por uma questão de consciência. É evidente que se o governo interfere na consciência, o cristão deve obedecer a Deus. E aí sim, não aos governos. Mas deve ter o requisito no seu coração de obedecer. Mas quando as leis são corretas, o cristão deve sim obedecer a fim de manter a consciência limpa. Alguém um dia, eu falei que ganhei uma multa de trânsito e alguém disse, pastor, recorra. Eu disse, não, eu fiz errado. Ganhei a multa, vou ter que pagar a multa. E paguei a multa, porque realmente eu procedi errado. E é uma coisa que talvez você pense de uma maneira diferente, mas eu acho ilegal também recorrer a uma multa que você sabe que praticou. Quando você não praticou, deve se defender, lógico, mas ter consciência de que fez. O governo, eu estava lendo, o governo dos Estados Unidos possui um fundo de consciência para as pessoas que desejam pagar as suas dívidas para com o governo e permanecer anônima. Algumas cidades têm um fundo até parecido. Eu li sobre uma cidade que havia instigado alguns casos de fraude fiscal e anunciado que vários cidadãos seriam indiciados. E ao fazer essa declaração, não foram citados nomes do culpado. Mas naquela semana, várias pessoas foram à prefeitura para colocar os impostos em ordem e colocar em dia. E muitas delas nem estavam na lista daqueles que seriam indiciados. Quando a consciência começa a trabalhar, não conseguimos conviver conosco mesmo até colocar tudo em ordem. Paulo ainda diz que o cristão deve se sujeitar às leis do Estado por causa do amor. Verso 8 do capítulo 13 em diante até o 10, ele diz assim, a ninguém devais coisas algumas a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nessa palavra se resume. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Paulo vai ampliar o círculo de responsabilidade de modo que incluir outras pessoas além das autoridades. Amai uns aos outros. É o princípio fundamental da vida cristã. É um novo mandamento que Cristo nos deu, lá em João capítulo 13, verso 34. Quando praticamos o amor, não precisamos de nenhuma outra lei, pois o amor, ele vai abranger todas as outras coisas que a gente possa imaginar. Se amarmos os outros, não pecaremos contra eles. E isso explica por que no Novo Testamento não se refere com frequência aos 10 mandamentos. Na verdade, o mandamento acerca do sábado sequer é mencionado em qualquer das epístolas. Como cristão, não vivemos sobre a lei, mas sim sobre a graça. Nossa motivação para obedecer a Deus e ajudar os outros é o amor de Cristo em nossos corações. Paulo ainda termina o assunto dizendo que o cristão deve se sujeitar às leis do Estado por causa de Jesus. Ele vai escrever o verso 11 até o 14, e isso digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando nós aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitamos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidade, nem em dissoluções, nem em contendas e invejas, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne e
em suas concupiscências. Nós percorremos uma longa lista de motivos para obedecer à lei. Do medo até a consciência, da consciência até o amor, e do amor a nossa devoção a Cristo. A ênfase é sobre a volta iminente de Cristo. Com os seus servos, nós desejamos que ao voltar, Ele nos encontre fiel. A consumação da nossa salvação está próxima e o dia está raiando. Portanto, cada um de nós, devemos estar preparados. Diante da volta iminente de Cristo, Paulo dá várias admoestações. A primeira é acorde. E pode ser relacionada a 1 Tessalonicenses 5, do verso 1 a 11, e também lá Mateus capítulo 25, do verso 1 ao 13. Que Jesus, quando voltar, não nos encontre dormindo, toscanejando, tirando um cochilo, mas que nos encontre acordado. A segunda, Paulo diz, é purifiquem-se. Nós não queremos ser encontrados quando Cristo voltar, vestido com roupas sujas, coisas impuras. Lá em 1 João capítulo 2, do verso 28 até o 3, o verso 13, João vai falar sobre isso. E por fim, Paulo vai chamar a atenção para que nós cresçamos. Romanos 13, verso 14. Revestir-se do Senhor Jesus Cristo significa tornar-se mais semelhante a Ele e receber pela fé aquilo que Ele tinha preparado para a nossa vida diária. Em outras palavras, resumindo todo esse texto de Romanos capítulo 12, verso 13, o cristão deve ser um cidadão exemplar. Nem sempre os cristãos concordam entre si e respeitam essas questões, nas questões de partido político, nas questões de algumas ideias, mas todos podem concordar quanto à sua atitude em relação ao governo humano, em relação a Deus, em relação aos cristãos, em relação aos inimigos, e para que nós tenhamos uma vida abençoada enquanto estivermos aqui na terra, o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com o próximo que serve ao Senhor juntamente conosco, o nosso relacionamento até mesmo com os nossos inimigos e o nosso relacionamento com os governantes deste mundo deve ser exemplar e motivo de bênção para mim e para você. Que Deus te abençoe, tenha um ótimo dia no nome de Jesus.